Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, né, para mais uma leitura do livro O Segredo de Shambhala. E hoje, que dia que é hoje? Ah, dia, dia 13. 13, né? Dia 13 do 7. Então vamos lá, eu farei a condução do início aqui dos nossos trabalhos. E eu gostaria que vocês tivessem aí cada um na posição mais confortável que encontre, né? E respire profundamente, procure se conectar com aqui, e com agora, sentindo o seu corpo, desde do início aqui do topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Sinta e perceba o seu corpo, perceba se há algum desconforto, se o seu corpo está quente, se ele está com frio, se ele está bem acomodado. Faça tudo isso regando, né, e oxigenando o seu corpo com uma respiração bem profunda, inspirando pelo nariz, soltando o ar bem devagar, trazendo seus corpos, como eu disse, para o aqui, para o agora, pensando no nosso tema, lembrando o que já se passou, quais foram os momentos em que você pôde perceber as sincronicidades da sua vida, quais foram os momentos em que você estava bem consciente para entender cada uma delas, para perceber o benefício que uma delas ou o que elas lhe trouxeram, e no momento em que elas aconteceram, se você considerou apenas uma coincidência, uma coisa à toa, ou se você realmente percebeu que aquilo fez mudar algo em você, algo dentro de você. Pense também se isso é comum, se costuma acontecer muito, ou se é registros, né, de alguns momentos, algumas passagens da sua vida. Faça rapidamente, assim, uma leitura muito íntima do que é essa sincronicidade na sua vida, de como ela se apresenta, de como ela te movimenta, o quanto você coloca de atenção em cada uma delas, o quanto você às vezes só reconhece e deixa fluir. Faça essa leitura ou essa releitura de forma tranquila, de forma que você possa compreender ou relembrar
como você estava ou como você se sente quando isso acontece. Quais foram os momentos mais conscientes, de mais entendimento? Respire profundamente. Continue a sentir o estado em que seu corpo se encontra. Quente, frio, se bem relaxado, tenso. E agora, bem lá no seu íntimo, com os seus pensamentos, faça uma reverência de agradecimento por tudo de bom, por tudo de ruim, por tudo que seja percepção dos seus momentos mais íntimos, dos seus momentos mais conscientes, dos seus momentos de presença, de real presença. Inspire profundamente. Inspire procurando relaxar o seu corpo, de maneira que você consiga se entregar a este momento. Aos poucos, eu acho que a gente pode começar a retornar, fluindo a melhor energia para as nossas trocas de hoje, para que elas possam ser ricas, para que elas possam despertar, para que elas possam cada vez mais nos conectar à nossa verdadeira vontade, presença e consciência. Eu agradeço por mais essa oportunidade e assim que todos estiverem prontos, podemos começar. Inspiradora, Cláudia. Uhum. Gratidão. Eu que agradeço. Se alguém quiser dizer alguma palavrinha para a Cláudia, por favor, fique à vontade. Gratidão, Cláudia. Foi uma delícia a sua meditação. Eu estava aqui o dia inteiro hoje pensando, puxa vida, né? Eu não me lembro de nenhuma sincronicidade que aconteceu na minha vida. Como assim?
sabe? E as suas palavras me deram um estalinho e vieram coisas na minha mente. Foi bem Que bom, legal, gratidão. gratidão. Sônia, tá tão legal esse Para fundo mim, preto. assim, Eu estou no estúdio do Max, porque tá tão fria, eu estou sozinha aqui, porque o Max está viajando. E Hum. eu vim ficar com a gatinha, estou cuidando da Maia. Aí eu vim aqui no estúdio, porque aqui é o lugar mais quentinho que tem. É uma Mas caixa, é um ficou. estúdio. Nossa, É tá uma muito caixa, lindo. é uma caixa, Renato, que ele colocou na sala, é um estúdio mesmo. É um Uhum. retângulo assim, fechado. Bacana. E é Fica aqui que muito ele chique. trabalha, faz o É, atendimento dele. e ela se vestiu toda de preto, tal, de Eu sempre. propósito. Ah, é. Hoje é que eu não trouxe muita roupa, porque eu vou viajar. Hum. Eu vou viajar Aí, depois de aí amanhã. dá Aí destaque no rosto dela e nas mãos. só fica os botões, né? As coisas prateadas. João Henrique, quanta honra receber você por aqui. Popozão, Oh, boa noite. caiu Boa de noite. paraquedas por Popozão. aqui, meu amigo. Você tá bem? Tudo ótimo, felizmente. Graças a Deus, é isso. Poxa, vocês não conhecem o João Henrique, mas é um amigão de muitos anos. Eu acho que você não conhece ninguém que está aqui na sala, né? Talvez a Sônia, que é Arita, então você deve, se não lembra, com certeza vocês se cruzaram por lá, Em algum Seja, momento, né? em seja algum bem-vindo. momento. Obrigado, obrigado. A Inês está aqui também. Oi, Inês. A Inês ia falar e eu acho que ela caiu e agora voltou. Inês, você está ouvindo a gente? Nós não estamos te ouvindo, Inês. Nem ouvindo, nem vendo. É. Ah, Agora não ela- está me você ouvindo? está. Agora sim. Sim, Aham. agora agora sim. entrou. Nossa, tá péssima aqui. Qualquer coisa eu vou para a sala. A internet está ruim. Deve estar. Sei lá. Nunca tá. Acho que tem dia que eu sempre Vamos fazer faço uma aqui. pose para foto. Pose para foto. Ai, peraí. Pose para foto. Giz. Maquiagem. Pronto. Tá certo. Gratidão. Aí, Eu ia Amém. falar para Ai, Claudinha o A seguinte. Meire, Oi, é a João, que Meire. Vem cá de surpresa. novo, Meire. Meire, Meire. Isso. Pose para foto. Pose. Isso. A Meire Pronto. deve estar lá no, Obrigada, também Meire. no. A Meire não podia faltar na noite de hoje. É, Eu já para Eu já ela já. mandei lá no grupo, gente. Eu cheguei, aí eu parei o carro. A hora que eu desço do carro, o carro do vizinho é um 66, ai, a meu placa Deus. 66. Aí eu mandei a foto. Acabei de pegar. Ah, acabei de ver aqui. Bom, antes da Inês falar, deixa eu só explicar para o João. João, esse é um grupo de leitura e de estudo, né? A gente já leu vários livros. Agora nós estamos lendo o terceiro livro da série da Profecia Celestina. A gente leu o primeiro, né, que é Profecia Celestina, depois a gente leu a 10ª profecia, e agora o Segredo de Shambhala é o terceiro livro da série. Tá? A gente costuma fazer a leitura e um estudo sobre aquele trecho que a gente leu. Hoje a gente vai abrir mão da leitura, pelo menos agora no início, porque o capítulo que a gente leu da última vez falava sobre sincronicidade. E aí nós combinamos que hoje nós iríamos conversar sobre sincronicidade, né? Aí, se sobrar tempo, a gente ainda lê mais um pouquinho do livro. Se não, o bate-papo vai ser sobre sincronicidade e você vai estar à vontade também para contar para nós se você se recordar de algum caso na sua vida aí de sincronicidade.
Com certeza tem vários. Maravilha. Inês, você ia falar a hora que eu interrompi? Não, é que ia ser difícil eu me sentir assim. É engraçado, parecia que eu estava numa viagem, assim, quando a Cláudia estava fazendo, né? Essa imersão em nós mesmos, né? E parece que você estava assim numa viagem e foi muito bom. O que eu senti, assim, senti paz, senti como se estivesse buscando respostas. É busca, né? Na verdade, né? Busca. E como é possível, né? A vida sentir como se eu estivesse sendo guiada mesmo, né, para algo que eu talvez não perceba, mas que está vivendo comigo, né? Então, fiquei muito bem. Obrigada, Claudinha. Não sei se eu expliquei, se alguém entendeu. Ah, entendemos. Bom, tem duas opções. A gente pode começar pela Sônia, que acabou de ter um insight ouvindo a Cláudia, né? Então, para você não perder o teu insight, podemos começar por você, ou podemos começar pela Meire, que a gente sabe que tem uma série de casos de sincronicidade para nos contar, né? Então, qualquer uma das duas que quiser iniciar, por favor, fiquem à vontade. Pode começar, Meire. Eu acho que podem começar vocês, né? Porque se eu for falar, eu vou falar um monte de coisa. É melhor vocês começarem, tá bom? Tá bom. Então, a Soninha empurrou Então, para vamos. você. Bom, a minha primeira sincronicidade realmente foi na semana passada, né? Porque eu queria participar muito desse tema aqui, dessa semana que era sincronicidade, e estava marcado para para semana passada, e eu não podia. Aí eu falei, nossa, porque seria tão bom se fosse ficasse para a próxima, porque eu ia perder da semana passada e da próxima, que eu vou estar viajando. Aí aconteceu. De todo mundo, de você. Tava pensando, ai, podia ser na semana que vem. Aí você pega e posta lá. Se poderia adiar para essa semana, né? Quem topava e tal. Só eu que falei que na hora. Mas essa é a sincronicidade, a força do pensamento. Bom, a segunda, a sincronicidade que eu me lembrei agora, é, quando a Cláudia estava falando, foi em 2016. Eu tinha uma amiga que achava que era uma amiga e estava tendo uns problemas com ela. E eu achava que eu estava sendo meio injusta, né? Porque achava que eu estava julgando ela e tal, mas a gente era muito amiga. E aí isso estava me incomodando, né? Mas eu não sabia que atitude tomar. Aí eu fui fazer o Masterlim. Foi naquele mês que eu fui fazer Masterlim, você estava lá, Renato. Você era o meu mentor. E eu estava numa atividade lá, eu me machuquei numa das atividades, e lá tinha o doutor Marcelo. O doutor Marcelo, ele é psicólogo, Renato? O que que ele é? Ele é Psiquiatra. Psiquiatra? psiquiatra, cirurgião plástico. Mas para mim acho que ele é médium, não é? Ele acho que ele é alguma coisa muito assim profunda. E eu Uhum. fui passar e ele me chamou. Eu fui passar com ele e tal. Aí ele me falou que tinha uma mulher que eu tinha que tomar cuidado, que estava que estava me prejudicando e era uma mulher. Ele falou isso, sabe? Eu falei, nossa, né? E essa pessoa, e eu fui com essa pessoa me incomodando por Masterclass, sabe? Masterclass, para quem não sabe, é um treinamento, né? De um treinamento De de líderes, liderança. de liderança. E aí, nisso, ele pegou e falou que para eu tomar cuidado, prestar atenção no dia a dia com ela, porque a gente se encontrava toda semana e tal. E falou que eu ia enxergar muita coisa. Realmente, aí eu comecei a prestar atenção, sabe?
e no mesmo mês acabou a amizade, assim, mas foi de uma forma meio assim brusca, sabe? Porque ela era uma pessoa que mexia com liderança também, sabe? Aí a gente acreditava muito nela e tal. E foi bem complicado para mim. E depois disso, que eu comecei a prestar atenção à volta, porque quando você está numa situação, você não fica olhando, você fica só achando que você está errada, que você tem que ser mais maleável, essas coisas todas, né? E isso me fez enxergar que realmente eu tenho que prestar atenção no movimento, tudo em volta, no que está acontecendo, e realmente foi bem legal isso. Isso foi essa sincronicidade que eu visualizei. E eu agora eu lembrei disso, a Cláudia falando, e eu lembrei disso. Eu acho que foi uma sincronicidade bem grande. E depois disso eu fiquei super bem, sabe? Tudo melhorou à minha volta, porque eu comecei a prestar atenção à minha volta, no aqui e agora, sabe? Então é isso que eu queria passar para vocês. Foi bem legal. E você teve oportunidade de, nesses dias, ler alguma coisa, estudar um pouquinho sobre sincronicidade ou não teve tempo? Não, não tive tempo, porque a Cori tá de férias, estava de férias, né? Ela viajou faz 2 dias, né? Eu estava o tempo todo com ela. E depois eu Uhum. tive fazer um monte de coisa, porque eu vou viajar direto, eu tô aqui na casa do Max direto, né? Então eu tive que fazer um monte de coisa, eu não tive tempo de estudar mesmo. Mas eu Le- gostaria de ter tido tempo de estudar. Ainda terá, Não, eu ainda terá. sei, eu sei que é sincronicidade e tem muito a ver com a força do seu pensamento. Não que tudo isso que ele vai resolver a nossa vida, entendeu? Tem as nossas escolhas, né? Então, é bem profundo esse tema. Eu gostaria de ter estudado mais, mas não consegui mesmo. Vamos lá. Deison, pode ser você? Depois? Pode ficar para o final? Pode. Pode ser a hora Bom, que você tudo bem. quiser. A sincronicidade que eu me lembro que é mais recorrente é quando eu penso numa pessoa, estou num lugar improvável e ela está lá. A pessoa está lá. É uma coisa, uma coincidência. Não sei se é coincidência, se é sincronicidade, mas eu penso numa pessoa, estou num lugar que ela não provavelmente vai estar e acaba se encontrando. É interessante. E quer ver um caso agora? Minha filha foi viajar, a Stephanie. Ela pegou férias, foi viajar para Ilha do Fé, no São Francisco lá, tá? Perto do Rio São Francisco. Tá. Aí um primo meu que mora aqui comigo, ele faz 30 anos de casado na segunda, hoje. E ele foi viajar na sexta-feira. Foi para o mesmo lugar que ela e se encontraram lá. Como é que pode? Sai de Guarulhos para ir para outro estado do lado do Rio São Francisco e se encontrou lá. Não tem alguma coisa? Aí ele até mandou uma foto para mim, falou, ó, de Guarulhos para o mundo. Eu, sua filha e a esposa dele. Tá lá, acabou jantando com eles lá, a Stephanie. Então, E o que que você acha que provoca um acontecimento desse? eu acho que, sei lá, o pensamento, a afinidade, acho que algumas coisas assim. A vibração está no mesmo nível. Acho que isso pode acontecer. Tá. O que mais? Eu acho que só. Não foram muitas vezes na minha vida de sincronicidade, não, mas o que eu me lembro é isso. E essa semana também não vi que eu estou fazendo umas outras coisas aí, então acabei não lendo também, que nem a Sônia.
Ai, Muito bom. Cláudia, obrigado pela sua vibração, que foi ótima. Então é isso. Mas as que mais acontecem comigo é pensar numa pessoa, num lugar improvável assim, e acabar encontrando. É difícil, mas acontece. E você já chegou a fazer o exercício alguma vez de falar assim: bom, então eu vou pensar numa determinada pessoa que eu estou querendo rever para ver se eu consigo realmente rever essa pessoa? Você Não, já não, esse exercício eu propositalmente não fiz. nunca fez? Não, propositadamente não fiz, não. Mas vou experimentar fazer. Você me deu uma ideia. Tá dado. Você nunca ouviu falar de tela mental, né? Não, nunca ouvi. Conversaremos depois a respeito. Tá certo, Hum. Renato. É, quem é a próxima candidata ou candidato? Amor, eu tô com o microfone aberto. Já posso falar. Então, pode Estão ser me você. escutando? Não tá cortando? Não Não. tá cortando, não? Tá. É um tema que mexeu, né? Porque também o Renato mexeu com a gente. Aí acaba a gente se trabalhando. Ele foi muito bacana quando ele compartilhou, né, algum material sobre isso. Mas eu sempre falo que e isso é uma frase que a gente usa recorrente, que nós estamos em Deus, né? Então a gente chama universo de Deus. Eu não acho que é isso, mas vamos usar o que a maioria usa. Então ali tem todas as conexões, todas possíveis conexões. E eu pensando em mim, nas minhas experiências, tudo, e o que eu pensei com relação à sincronicidade, eu pensei isso e fui conversar com o Renato, e a gente tem a mesma ideia, né? Tô falando isso porque vai que ele vai falar e falar, ela roubou de mim. Mas a sincronicidade, na verdade, é quando a gente consegue captar, né, um pouquinho essa conexão que estamos todos nós entrelaçados, emaranhados, né, e tudo por vibração. Então, quando realmente, igual ele falou, se você pensar em alguém, e ver que resultado dá, 90% essa pessoa vai entrar em contato, ou você vai ver alguma coisa dela, alguma coisa vai acontecer. Então, assim, você até pensa que talvez até antes vocês já estavam conectados, né? Então, assim, na minha vida, no meu dia a dia, pequenas coisas que parece que vem assim e já fala, né? Um acontecimento, uma pessoa. Eu tive situações falando assim, vai acontecer, não vai ali, e muitas delas a gente vê, né? E ignora, e outras a gente abraça. Então, às vezes são coisas simples. Eu falo, nossa, parece que algo em mim já viu isso antes de acontecer. Parece que tem sempre algo avisando a gente, mostrando para a gente a fração de segundos antes o que vai acontecer. Porque eu acredito realmente que a gente pode exercitar essa percepção, que na verdade é uma percepção de tudo que é, de tudo que está. Então, para mim, a sincronicidade é o nome dessa percepção. Quando eu estou alerta, eu estou atenta, eu uso essa visão que vem como sincronicidade. Eu e a minha irmã, né, que até algum tempo atrás estava aqui entre nós, mas era roupa, era comida, era ligar, era mandar recado, porque a gente tinha uma sintonia, eu acredito que ainda tenhamos, mas só que não tem mais o corpo físico para ajudar, né?
mas era incrível, muita coisa assim. Eu com a minha filha Renata, eu falo, ai filha, é até chato, porque você sente as coisas lá, tô sentindo aqui também. Então, essa ligação que a gente tem realmente com as pessoas, com a vida, tudo, e é um exercício, né? Se a gente realmente exercitar, vai que ficando mais fácil, mas não é fácil a gente exercitar, igual a gente cai no mundo, nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, nas nossas buscas e acaba não fazendo, né? Por isso que tudo que está no livro aqui, eu acredito e muito, e acho que é muito provável e se consegue sim. É isso, obrigado. Vou polemizar um pouquinho. Ah, então, eu li um pouquinho, e daí eu não consegui achar relação mesmo. Fiquei pensando na minha vida para ver se eu achava. Porque, assim, eu fui ler um pouco de Jung, quando ele fala da sincronicidade, né? E daí me chamou a atenção, porque ele fala que não é causa e efeito, né? Não é uma coisa que se relaciona ou que tem um nexo causal. Então, assim, às vezes a gente associa a sincronicidade. No livro, essas coisas que acontecem, né, no desenrolar da história, que na verdade não tem nenhuma ligação, né, com o que ele está vivendo, né, as pessoas que aparecem na vida dele, é, que ele não conhece, né? É muito o que o Jung explica sobre a sincronicidade, né? São fatos totalmente isolados, né, que acontecem, mas que eles têm alguma conexão. E eu não consegui, assim, fiquei pensando na minha vida aqui para ver, porque tem muita coincidência, né? Tem muita coisa, eu acho que tem muita coisa de energia, né? A gente lança, né, para o universo determinados desejos da gente, determinadas coisas. Tem pessoas que você é ligado, né? Como a Inês falou, né? Essa ligação, eu acho que é uma ligação até espiritual, né? Quando você sente a outra pessoa assim, dessa maneira. Eu já tive pessoas na minha vida que eu sabia pelo simples, eu nem precisava falar, mas né, a pessoa sentia, eu sentia junto e vice-versa. E mas o que me intrigou na sincronicidade foi exatamente essa falta de conexão de uma coisa com a outra, né? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas na vida, né? O que que é coincidência, o que que é energia, o que que é a nossa tela mental, o que que é a nossa vontade, né? O que você joga para o universo que você quer. É, essa semana fiquei aqui um tempão pensando sobre o assunto, né? Na verdade isso que me e daí que ele fala uma coisa, né? Que muitas coisas acontecem que na verdade elas nem têm relação diretamente, mas que elas conseguem te atingir num ponto, né? É uma coisa que por algum motivo ela consegue não atingir no mau sentido, né? Mas você consegue prestar atenção, porque tem muita coisa que acontece na vida da gente que você fala, nossa, olha, tal, mas passa, né? E tem alguma coisa que te pega, né? Que é o momento onde você está, que aquilo faz sentido para você e te marca. É isso que eu fiquei aqui pensando, né? Em alguma coisa na minha vida que eu pudesse fazer essa relação. Com certeza já aconteceu, né? Mas eu não consegui lembrar. Eu achei super interessante isso, porque alguma coisa marca ou não marca em você, né? Por que que você guarda aquilo ou não guarda? Porque ela te atinge em algum momento onde você está preparado para aquilo. Pronto.
Botei foguinho. Profundo, profundo. O que a Inês falou, né, a respeito dessa conexão com a irmã e com a filha, né, e essa tua reflexão, falando inclusive do Jung, né, o Jung defende muito a tese, né, ele foi praticamente o pai da sincronicidade moderna, né, ele defende muito a tese de que é uma comunicação do nosso mundo interno com o mundo externo, né? E isso cai no que a Inês falou no início, que é o de reconhecer um acontecimento, que é o que a Meire faz com muita maestria, né? A gente fala muito das sincronicidades da Meire, e esses dias, inclusive, ela compartilhou comigo. Ela está chegando lá num curso que ela foi fazer, num evento que ela foi participar, e de ter encontrado veículos lá no estacionamento com a placa 66, assim como ela compartilhou conosco agora, né? Então, ela desenvolveu essa capacidade de observar esses sinais, né? Eu, inclusive, na hora perguntei para ela, aonde você acha que te leva a isso, né? O que que você acha que é o significado disso, né? E espero que ela vá falar sobre isso com a gente agora. João, teve um momento que você abriu a sua tela, é porque você queria manifestar alguma coisa? Não? Então, tranquilo, a hora que você quiser, fique à Não, vontade. tô ouvindo aqui, Popô. Tá bom, fique em paz. Claudinha, quer falar? Eu compartilho aí da, da, da fala de vocês, da Inês, sua, da Rúbia. E assim, eu também penso que é o tempo todo, né? É como a Rubia falou. Qual o sentido que a gente dá, que algumas marcam e movimentam diferente, e outras caem no esquecimento. Aí você vem com essa ideia de tudo que a gente tem guardado no nosso inconsciente. Porque se a gente for pensar, estamos. É o que a gente vem é, é, falando cada vez mais, né? A gente tá tudo conectado, estamos todos conectados. Sim, estamos todos conectados em maior ou menor grau de intensidade, né? Vamos imaginar um cordão, né? Seja prateado, dourado, não sei, conectando tudo a todos nessa teia, e ele é mais intensificado pelas pessoas que comungam das mesmas ideias, ou as pessoas mais próximas, né? Assim como a Sônia falou, um dia essa amiga tinha uma conexão muito forte. Hoje ela ainda tem uma conexão, mas ela enfraqueceu, né? Ela está distante, talvez não interfira mais. E aí essa frequência, essa energia, ela vibra, né? Ela se desloca como onda e chega um momento ela colapsa. No que colapsa, vai acontecer, né? Das pessoas pensou, ligou, é, um pensou, o outro falou. Ah, se projetou alguma coisa lá na sua tela mental, daqui a pouco você sai aí com o seu carro, vai para a rua, você vê exatamente aquilo que você projetou. E aí a gente pode chamar, né? A gente pensa que o milagre está distante, mas acho que os milagres estão acontecendo a todo momento. E a gente os percebe ou não percebe tanto, né? A gente consegue ter essa experiência ali, né? Essa vivência, às vezes muito na pele, às vezes passa batido, né? Eu vejo
dessa forma. Aí falar assim, ah, teve alguma situação que foi pontual? Não, não. Mas tem alguma situação que acontece diariamente. Se a gente for parar realmente para estar presente e verificar diariamente. Aí, ah, qual que é a significante disso tudo, né? O que que isso vai, né? Vai depender do seu momento, né? Daquilo que você está projetando, daquilo que você consegue entender daquela situação, né? Qual o sentimento envolvido. E aí vai uma série de coisas que a gente pode refletir mediante um acontecimento desse, né? É assim que eu entendo. E é bacana, Você- né? Porque a gente, ao perceber e ao poder refletir sobre isso, assim, muitas fichas vão caindo, né? Muitas coisas vão, assim, e às vezes dá até um medinho, né? Você fala assim, nossa, acabei de pensar esse negócio, pá, né? Dá até um medinho. Aí, aí às vezes eu acho que falta até um pouco de coragem da gente de projetar mais coisas, de, né, pôr toda uma intenção sobre algo. E aí você fala, ai meu Deus. Como eu falei, né? Às vezes, para o bem ou para o mal, muitas coisas a gente pode conectar, né? E elas podem colapsar e podem realmente acontecer. É isso. Você acredita que nós somos capazes, ou vamos falar, você acredita que você é capaz de provocar uma sincronicidade consciente? Olha, Cláudia, não, né? Mas assim, eu acredito que tem pessoas que têm essa capacidade, assim. Ah, vamos pegar na nossa intenção de vibração, que a gente faz mensalmente. Vamos pegar quando você faz uma canalização de reiki. Vamos pegar quando você faz um jorei em alguém, né? Você está canalizando, você está colocando a intenção e está botando foco ali, né? E eu, eu, eu acredito que tenha pessoas, e aí falo de novo, para o bem ou para o mal, sim, sim, eu acredito. Eu acredito. Eu não sei se eu, Cláudia, conseguiria, entendeu? É. E se algum dia for, se tiver toda essa capacidade, que seja muito para o bem e de bom coração e de boas intenções. Vou te dar uma notícia. Você é capaz. Hum. Aí vem o Você, medinho, o medinho. assim como a Rúbia já viveu milhares de sincronicidades na vida dela, que ela não está lembrando nesse momento, mas é, certamente ela já viveu N situações de dizer: Nossa, eu estava pensando em você e te encontrei, ou você me ligou, enfim, N coisas. A Vivian, eu acredito que deve estar dirigindo, né, Vivian? Você não precisa se atrapalhar, não. É que às vezes você já chegou em casa e quer participar, mas se estiver dirigindo, a gente já sabe que você está no caminho do consultório. Meire. Ó, posso só passar um pouquinho assim com relação ao livro, né? Eu vejo que como eles já possuem essa capacidade, né, desenvolvida, principalmente aqueles que estão dirigindo, que estão, é incrível a confiança, é como se assim, eles se entregassem por um objetivo e como aquilo que eles querem, que eles estão defendendo é tão grande para eles, e eles sabem dessa rede, né, de apoio, então eles não duvidam, eles falam, vai, se entrega, faz o que você está sentindo, faz o que você está sentindo. Então eu falo que realmente eu penso que é um treino, né? A gente primeiro começar a acreditar, estudar e depois começar a colocar atenção. E aí, no momento que a gente percebe, né, talvez como a Mary tem mais vezes, ela começar a realmente colocar
uma intenção naquilo, né? Eu quero estar objetivo e vou estar conectada e vou estar aberta para receber as informações. É isso. Mas também no livro, se a gente for pensar, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Alô? É porque às vezes dá uma congelada nas imagens, aí eu não sei quem está me escutando, se sou eu que estou travando, se são Não, vocês. estamos Mas tá escutando. bom. É. Aí se a gente for pensar pelo livro, pelo desenrolar do que a gente vem lendo desde o primeiro livro, a gente pode considerar sempre também tudo já estruturado num plano maior, né? Que aí tinha que ser aquela pessoa, naquele momento, com aquelas convicções, para carregar esse personagem, essa pessoa do livro para aquela determinada situação. Aí vai muito acima ainda do nosso controle, né? Já uma, uma consequência, uma ideia ali de algo elaborado por um plano maior. Essa pessoa que vai ser direcionada a estar indo para o Peru, a estar indo para não sei aonde, a encontrar não sei quem, a ver não sei quem, entendeu? Dirigido por um plano maior. Vai existir interferência, tanto é que o livro mostra, né, quando a pessoa tem medo, quando ela se mostra vulnerável da situação, e aí acaba acontecendo fora daquilo que deveria, né, acontecer. Então, também tem isso. Então, Cláudia, é isso que eu estava pensando, né? Eu acredito na sincronicidade, exatamente isso, né? É como se alguma coisa do universo movesse várias pessoas, né? Porque assim, o livro mostra coisas que, na verdade, elas não estão relacionadas, né? Mas elas têm uma direção comum, né? É assim mais que eu entendo a sincronicidade. Tem outras coisas que eu entendo como sintonia, energia, coincidência, né? Eu entendi do que eu li, né? Que a sincronicidade é exatamente isso, né? Vamos dizer, eu tenho uma intenção e de repente eu estou num lugar e encontro uma pessoa que nem tem nada a ver comigo, pensando a mesma coisa ou querendo a mesma coisa. Né? Isso eu acho que é sincronicidade, que já aconteceu com a gente. Né? Às vezes você está muito empenhado numa coisa, está num lugar, conhece, começa a conversar com alguém que nem tem nada a ver com você e você descobre que a pessoa está procurando mais ou menos a mesma coisa. Né? E te dá até um insight, ou vocês começam a trocar informação de uma coisa. É assim que eu vejo a sincronicidade, né? Uma maneira muito diferente de algumas coisas que parecem ser, vamos dizer, mais facilmente ligadas, né? Eu acho que é uma energia, é o que você falou, é alguma coisa que move, né? Pessoas ou fatos que estão meio que não parecem relacionados para um bem, para um final, né? Para um objetivo. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que existem desdobramentos dessa energia que são naturais, que vão acontecer, né? Vão acontecer. Às vezes a gente não precisa explicar tudo por essa, né? Como você mesmo falou, né? Às vezes falhou, desdobrou dessa forma, pensou, encontrou, pensou, ligou, falou, tal, porque estamos conectados. Então acabam sendo desdobramentos naturais, mas a gente precisa considerar esse plano maior que direciona de repente toda uma coletividade, né? Todo um grupo grande de pessoas, porque, né? Eu posso até pensar da mesma forma que você, mas eu talvez sinta totalmente diferente, né? E sei lá, eu apenas Sabe o manifestei. que é a coincidência, Cláudia? Hum, Coincidência
é o nome dado para sincronicidade por quem não quer pensar muito, sabe? Hum. É exatamente isso. Coincidência é uma Hum. sincronicidade definida por quem não quer ficar dando muito tratos à bola. Então chama de Ai, que coincidência e toca o coincidência. barco. É, enfim. Fica uma coisa. Vamos te ouvir, Meire. Pensando em sincronicidade, Hum. como assim, vamos dizer, religião, né? Por que tantas pessoas congregam a mesma religião em lugares diferentes, né? Religião ou outras filosofias, né? Não precisa ser a religião em si, né? Mas por que pessoas em lugares totalmente diferentes acabam congregando a mesma coisa, né? Ou seguindo a mesma coisa? É assim que, né? Porque tem um movimento que faz com que essas pessoas, vamos dizer, mais ou menos vibrem nessa energia, né? Então, eu essa semana eu fiquei cozinhando, pensando em, em todas essas coisas. Por isso, eu estou pondo Bom, todas as minhas teorias aqui para vocês pensarem junto comigo e falar, não concordo, concordo. E, é, no meu ponto de vista, isso que você colocou é afinidade. Mas depois da Meire, eu vou dar as impressões e o que eu, enfim, li a respeito. Vamos escutar Meire um pouco. Por favor, Meire. A responsa, né? Na verdade, gente, eu acho que a diferença entre mim e vocês é porque eu tô mais aberta. Mas eu também passei por todas essas fases aí, do medo, tô enlouquecendo, isso é coisa da minha cabeça. Tudo isso eu passei, né? Como começou essa brincadeira aí da placa do carro? Quando eu era jovem, a gente tinha lá uma brincadeira que se a gente visse as placas do carro, cada número que era dobradinha tinha um significado. Então, era bem na minha adolescência. Então, 00 é quero ver quem eu quero, 11 ele tá pensando em mim, 22 eu tô pensando nele, 33 era carta, recado ou telefonema, 44 ele gosta de mim, 55 ele me ama, 66 é sorte, 77 era azar, 88 é um beijo, um abraço, 99 era namoro, 00 quero ver quem eu quero. Era essa brincadeira que eu tinha lá na minha infância. Que E memória, hein? na época, hã? Coisas de Que menina, memória. coisas de menina. Isso, né? E passou, né? Depois, já adulta, e começou um movimento de toda hora apareceu meia meia. Eu falei, gente, como que era mesmo aquela brincadeira, né? Aí eu fui buscar como era, o que era, né? O significado do meia meia. Aí eu vi que era sorte. Aí eu falei, ah, que bom, né? Então significa que eu vou ter sorte. Então eu fui trazendo o meia meia para mim nesse movimento. E comecei a perceber coincidências. Eu tive um amigo virtual, hã? Um amigo virtual, né, que foi assim o que me chamou mais atenção, porque ele morava em Brasília, a gente só se falava por WhatsApp ou pelo Facebook na época, e ele de vez em quando ele mandava mensagem. No dia que eu fui convidada para trabalhar no Lean, que é o treinamento do William, que a Sônia mencionou, no dia que ele mencionou, ele me convidou para fazer parte da equipe, no dia seguinte eu estava descendo a rua lá do Secap, né, e é uma baixada assim, tava assim, uma foto linda, depois eu vou procurar a foto e vou mandar. Eu adoro nascer e pôr do sol, porque eu acho maravilhoso. Eu fui tirar uma foto, sabe? E aí, quando eu estava descendo, eu olhei de novo para a nuvem e falei, nossa, que estranho. Parece que tem uma mão. Aí eu parei o carro, tirei a foto melhorzinha e fui trabalhar. Quando eu cheguei na escola,
esse meu amigo tinha me mandado exatamente no momento que eu estava passando por aquele trecho, a mensagem assim: Deus manda te dizer que Ele está te abençoando. Ele está te ouvindo e está te abençoando. Eu falei, meu Deus. Aí aquilo, sabe? Aí eu mandei a foto para ele e falei assim: olha, no momento que você me mandou essa mensagem, eu tinha parado para tirar essa foto. Ele falou, gente, né? Que coincidência. E aí a gente começou a perceber que nos momentos que eu estava mais chateada, alguma coisa assim, ele me mandava uma mensagem, ou eu com ele. Aí, quando você vai prestando atenção nesses detalhes, você passa a perceber mais. É igual um carro. Quando você pensa de comprar um carro X, meu, todo mundo tem aquele carro, porque você começa a cruzar com ele em todo lugar, não é assim? Porque você está aberto, você abriu o seu canal, né? E aí foi uma série de coincidências, assim, sabe? Até de acidente que foi evitado. É, um que eu estava, dois, aliás, que eu me lembrei agora de outro. Eu estava indo trabalhar e eu esqueci o celular. Aí eu voltei para a escola. Quando eu voltei, indo embora para Guarulhos novamente, eu trabalhava em São Miguel na época. No cruzamento da nitroquímica, tinha tido uma batida fenomenal, assim, pego o carro em cheio no meio. Se eu tivesse ido direto para a escola, ido para casa, não tivesse voltado, muito provavelmente eu estava envolvida naquele acidente. Então, aí eu, né, sabe aqueles momentos assim, não, fui salvo porque eu lembrei que tinha esquecido. Outro que foi também de celular, por isso que eu falo pro Renato não usar celular, viu? Eu estava na Ailton Senna, voltando para Guarulhos também, e aí eu estava com um aparelho novo, então eu ainda não sabia mexer direito nele. Aí eu ia mandar uma mensagem para a escola de um documento que eu tinha esquecido de avisar, e aí eu não estava conseguindo achar os botões direito, né, de mensagem, essas coisas. Falei, quer saber, eu mando lá da outra escola quando eu chegar. E fui embora. Mas só de eu fazer esse movimento, de pegar o celular para digitar, a gente automaticamente tira o pé do acelerador, né? Eu dei uma reduzida. O caminhão da frente era um caminhão de baú. A porta abriu, caiu um colchão de casal que veio rolando assim, ó. Sabe? Assim, na minha direção. Se eu tivesse um pouco mais acelerada, talvez aquele colchão tivesse caído com tudo, tampando a minha visão do carro. Eu atropelei o colchão lá, dei uma desviadinha, peguei uma das rodas, passei e consegui. Mas essas coisinhas, esses avisos, é, de atenção, ou de encontrar pessoas queridas, ou de confirmação, de assim, estou pensando em algo. Será que é isso? Será que não é? A, 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 Aparecem as placas como se fosse para confirmar. E eu ainda pretendo fazer um curso mais a fundo de numerologia para entender um pouco mais sobre isso. Para mim é esse da brincadeira, mas eu já pesquisei, na numerologia também é algo bom, que é como se eu estivessem conversando conosco. Depois eu posso mandar para vocês também. Mas uma coisa que chama a atenção, que quando você dá atenção a isso, eu estava fazendo na época um curso de numerologia. E aí entrou uma sequência de carros em ordem, 83, 84, 85, 86, 80, sim, sabe? Cruzando, entrando. E eu falei, mandando mensagem para minha professora, meu, o que é isso? Ela falou assim, menina, o universo está querendo comunicar com você em números. Você tem que aprender a linguagem. Eu falei, então, né, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei assim, eles estão te escancarando, olha, existe um meio de você se comunicar. Olha aqui, qual é a probabilidade? E aí, essa fala do Renato de eu ter mandado no sábado de manhã, a hora que eu cheguei lá, foi por causa daquela provocação que ele fez de, de falar que porque eu tenho essa ligação com 66, eu fico procurando, né? Por isso que eu estou mais atenta
Um dos vídeos você falou isso. Falei, não, não é isso, não é isso. Porque uma vez eu estava indo de ônibus, eu estava sem o carro, estava indo de ônibus para São Paulo. Eu saí, o ponto de ônibus é na esquina da minha rua, do apartamento onde eu morava. É nem menos de um quarteirão. Eu saí, tinha dois carros meia-meia. Mas isso já tá tão, né, tranquilo, isso acontece com tanta frequência, que eu não dei bola. Eu fui para lá. E aí, pro ponto de ônibus. E aí eu fui pegar o dinheiro trocado para poder já ficar fácil. Quando eu olhei, estava passando outro carro meia-meia. E aí eu vi, não, minto, eu não peguei o dinheiro, eu fui pegar o celular. Aí eu vi que eu estava sem a carteira. Voltei para casa para pegar a carteira que eu tinha esquecido. Quando eu cheguei, tinha outro carro, era uma sequência de três carros meia-meia na mesma rua, que era um quarto. Era como se estivesse falando: olha, tá vendo? A gente tentou te avisar, já tinha dois carros, você não deu pelota, botamos mais um para você ver. Então, é por conta disso que o 66 e o 86, né, quando mudou a placa de carros, começou a ter menos frequência de 66 no meu dia a dia, né? Porque podia ser tanto no começo quanto no fim. Aí, como só ficou o fim, que podia se repetir, eu até brinquei, né? Falei, agora vai ficar difícil de achar placa 66, né? Porque vai reduzir um bocado. Aí tinha um carro 66 e um 86 parados. Eu falei assim: olha, 86 também tá aparecendo com frequência. Será que é 86? É um número para eu prestar atenção também? Apareceu um carro 6686. Então eu entendi que sim, era para eu considerar o 86 como mais um sinal para mim de que era algo assim. E é completamente intuitivo mesmo. É loucura da minha cabeça? Pode ser. Mas eu tô acreditando, tô pondo força? Sim. Ontem eu passei o fim de semana numa vivência e teve um exercício de reconexão. Era para conectar com o nosso feminino, né? Só que eu não estava sentindo o que as minhas amigas ao redor estavam sentindo e demonstrando. Mas eu tenho assim uma audição, né? Eu ouço vozes. E aí ela falou: calma, relaxa, você não tem que se preocupar com isso. A sua conexão hoje vai ser de maneira diferente. Tá bom, então vamos relaxar. E eu comecei a me tranquilizar, porque em volta de mim eu estava escutando sons e movimentos e sentindo, né, as pessoas se mexendo, se movimentando, e eu parada. Eu falei, meu, né? Como assim? Todo mundo ao meu redor sentindo algumas sensações corporais e eu não. E aí foi vindo várias ideias de coisas para eu fazer, de coisas para eu pôr em prática. Dormi. Hoje de manhã, a primeira mensagem que eu abri no Instagram do meu professor de Libras, eu vou mandar para vocês depois, falando exatamente o que a gente trabalhou no fim de semana, que é a questão de deixar com os antepassados o que era deles, né? Porque era um evento de constelação, deixar com os antepassados o que era deles, tal, fazer o novo diferente. O cara é evangélico e ele postou isso, sabe? Eu falei, nossa, né? E aí eu comentei embaixo, né? É isso mesmo, né? A gente pode e tal. E que eu me colocava a serviço se alguém quisesse olhar para isso, porque aí que eu fui lembrar que eu já fiz constelação em Libras e com audiodescrição. Se eu tô num caminho de incluir eles em escola, em trabalho, meu, eu tenho que também incluir eles nessa possibilidade deles se curarem as suas dores, curarem as suas crenças. Aí eu falei, olha só, aí eu repostei hoje de manhã no meu Insta falando sobre isso, né? E é isso, a gente acaba se esquecendo de tudo aquilo que a gente pode fazer e ser na vida do outro, por conta da correria do dia a dia, né? A Sônia quer fazer pergunta, Sônia? Eu quero. Fala.
Meire, toda vez que você vê esse 66, porque eu vejo Hum, muito, eu já falei isso para você, eu vejo muito uhum. horário, 12 e 12, 6 e 6, eu vejo muito. Aí você fala assim, presta atenção, é alguma coisa que o universo está querendo te dizer. Quando você vê esse meia, eu presto atenção, eu não vejo nada. Eu só penso em É jogar a o mão pro sentir. universo. Oi? É o sentir, é assim, é o seu sentir. Porque a verdade é assim, eu acredito que a gente tem essas comunicações extramundo, mas tudo depende daquilo que o nosso corpo sente. O nosso corpo sabe de tudo. Eu pergunto para o meu corpo o que as coisas que eu vou fazer. A minha filha até briga comigo. Porque às vezes eu estou em dúvida de alguma coisa, eu paro, faço o exercício. Ela, mãe, não acredito. Não acredito. Então, quando você Falei, vê esse número, quando você vê "É, esse número 66, hum, você pensa o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que prestar atenção? não, na verdade eu tenho aquilo como se fosse uma confirmação, porque normalmente elas aparecem quando eu estou indo fazer alguma coisa ou quando eu estou pensando em alguma coisa, entendeu? E aí eu vejo essa aparição do número 66 para mim como se fosse uma confirmação, ó, tá no caminho certo, né? Ah, Vai ser bom, vai ser, entendeu? Nesse sentido. ah, Eu entendi, vejo nesse sentido. Agora você pode prestar atenção qual emoção você tem, qual sentimento você tem quando você vê. ah, Se para você tá leve, tá gostoso, é bom, então é algo positivo. Se o seu corpo mostra alguma coisa assim, sabe, um peso, parece que você pôs um casaco pesado e dá uma afundadinha no corpo, ou um apertinho assim no coração, aí é algo que não tá tão leve assim. E aí você pode fazer a pergunta para o universo: para que esse aviso? O que eu tenho que ver? O que eu posso aprender com isso? Entende? entendi. Obrigada, Meire, entendi. Obrigada. Imagina. E aí é isso, gente. Se eu ficar falando dos meus casos, das minhas coisas, a gente passa a noite. Então, bora lá. Eu quero saber de vocês. Trouxe luz aí? Lembraram de alguma coisa? Eu tenho uma amiga que ela estava grávida Hum, e estavam decidindo com o marido o nome da criança, que era uma menina. Aí eles queriam ou Eva ou Ava, sabe? uhum, Aí ela falou assim: ah, vamos ver, se eu ver Eva, mas nome Eva por aí vai ser Eva. Diz que uhum. ela estava na padaria. Ela saiu da padaria, ela viu a placa do carro, EVA. Aí Pronto. Vai ela ser. passou, ela passou na frente do Calunga e estava assim, promoção de placas EVA. Ai, não deu outra, a menina chama Eva. É sincronicidade, né? Sim. É, mas isso acontece para as pequenas coisas, mas também para as grandes, porque assim, é, e aí vai mudando o nosso olhar, né? A Verônica ensina muito isso, né? O para quê. A Verônica, a Letícia Bacin também, que eu acompanho, elas falam muito no para quê. A gente reconhecer os desafios que a gente enfrenta, o porquê que isso está acontecendo na nossa vida, o para quê, o qual é o aprendizado que a gente tem que pode tirar dessa situação. E aí, quando a gente sabe, quando a gente entende que é por conta disso, nossa, dá uma leveza, você encara aquele problema com outro olhar, com outra energia. E isso fortalece, te dá mais coragem, mais ânimo para você enfrentar os desafios, né? Que com certeza todos nós temos, né? E é isso. Meire, deixa eu te Podem perguntar falar uma aí. coisa. Ah, Você é consteladora, além de professora, né? Vamos falar nas terapias, né? Você é ah. consteladora, você aplica a barra de Access, Theta Healing, né? Por que você ainda não fez numerologia com a vida te convidando tanto a olhar para ela através dos números?
De verdade, porque eu passei por um momento, ainda tô, né, nesse, falta de tempo, óbvio, eu trabalho no mercado formal 14 horas por dia, das 7 às 11 da noite eu trabalho. Então, não me sobra tempo para estudar. Numerologia, eu fiz um pequeno curso, necessita de uma dedicação e uma atenção. Eu até fiz, comecei, ela falou para eu continuar e aprofundar, mas é um dos projetos daquele pós-aposentadoria, quando eu vou ter tempo é uma das coisas também que esse retiro desse fim de semana me fez enxergar. Eu vou pedir a aposentadoria nas duas, porque tá uma coisa assim, um imbróglio, não desenrola, não sai a minha aposentadoria de jeito nenhum. Aí eu até brinquei, eu vou largar a mão, que eu queria aposentar em Guarulhos, porque meu salário em São Paulo é maior. Eu falei, eu vou continuar em São Paulo. Mas Guarulhos está brecando, tanto que eu até brinquei, vou aposentar em São Paulo primeiro. E agora eu já entendi que eu posso abrir mão das duas. E aí é o trabalhar o emocional, né? Porque mais de 30 anos, como professora, eu nunca tinha imaginado ser outra coisa. Eu fiz o curso de constelação em 2019 para mim, para o meu conhecimento. Coitada da Inês, se ela pensa que ela vai ficar só nessa também, tá, Inês? Porque ela falou, eu só fiz para mim, meu autoconhecimento. Não, a vida vai te empurrar a ladeira abaixo. E quando você pensa, menos esperar, você vai estar atendendo, você vai estar. Porque a vida te preparou para isso, né? E aí, como que eu me tornei consteladora? Através do Mais Atitude. Estourou pandemia, eu era professora e coordenadora. Eu sabia que as crianças da minha creche, algumas delas iam para a escola para comer. E a gente ficar com a escola fechada significava que eles estavam passando fome. Aquilo me incomodava. Aí teve um casal de amigos nossos que tem a menina com leucemia, fizeram lá, o pessoal do LIM fez um evento, um bingo para angariar fundos. Eu falei, sorteia aí umas sessões de barra de axis e de constelação para ajudar, né, a menina. Uma das ganhadoras foi a Beth Taba, e ela falou para mim que ela não conseguiria fazer no online, porque como a gente estava na pandemia, a gente estava fazendo tudo online. Aí ela falou, Meire, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não vou sentir direito, não sei o quê, não dá para ser presencial. Eu falei, minha amiga querida, né? Vou. Marquei um lugar, fui com ela, tal, fui fazer o presencial para ela. Terminamos a sessão, ela falou assim, então, Meire, você que conhece assim um monte de pessoas e lugares, o Mais Atitude não está podendo fazer as ações, né? E, e, e a gente estava conversando entre nós lá de fazer um movimento, porque a gente está incomodado com isso, porque a gente, né, está conseguindo. A gente pensou de doar uma cesta a dó da minha escola, né? Foi assim. E aí nós fizemos uma ação. Aí a gente passou os Pix para o pessoal colaborar, tal. Renato um dia falou para mim, Meire, você passou para os professores, para os seus amigos, né, que qualquer valor está contribuindo para a cesta. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém está contribuindo. Ai, que vergonha, né? Aí eu fiz trocando doações por sorteio de constelação. Aí eu comecei a fazer nos fins de semana várias constelações. Eu já cheguei a fazer 6 constelações num fim de semana. Várias constelações em prol da cesta básica. Aí o Instituto Atitude do Bem, que é aquele de deficiente visual, que eu também ajudava, também era da diretoria, falou, pô, Meire, eu vi a sua ação, né? Você sabe que nós também temos os deficientes visuais que nesse momento eles não estão conseguindo trabalho, porque eles eram tudo informal, e aí eles não estão conseguindo, você podia fazer para nós também, né? Aí fiz mais um tanto de doação para eles, né? Sorteio para eles. Um belo dia, uma moça me liga e diz assim,
Meire, eu não fui sorteada para a constelação, mas eu gosto muito do seu trabalho, eu quero saber quanto você cobra para você fazer. Eu, então, sabe o que que é? Eu estou dirigindo, assim que eu chegar no lugar, eu te chamo para a gente conversar. Tudo bem, tudo bem. Eu fui perguntar para as pessoas quanto eu deveria de cobrar, porque eu não tinha noção. Eu não sabia, não, né? Fui pergunta para um, pergunta quanto vocês estão cobrando, como que é? Com as amigas que estudou comigo. E foi aí que começou, entendeu? Então, por isso que eu digo, Inês, você também vai ter esse. A vida vai te trazer as oportunidades. E depois que eu comecei na outra sincronicidade, e o Renato tá envolvido, eu falo, vocês podem me interromper, porque eu falo mesmo. Mas deixa eu contar só essa daqui que é muito Então, essa é a interessante. última, senão eu não falo. Ah, tá. É, a Larissa, minha filha, mandou para mim um post no comecinho da pandemia de uma moça, que é a Camila Borges, que já veio fazer conversando aqui conosco, que falava sobre Ho'oponopono. E eu sempre assisti as lives dela depois, porque quando a Larissa me mandou, eu já estava com uma atrasada, então eu sempre fui assistindo depois. Chega no final, lógico, ela vende, né, o curso, eu comprei achando que minha filha queria. Minha filha nem se empolgou. Ela falou: não, mãe, eu nem assisti a semana de cura dela. Eu te mandei porque você gosta desses Paranauê. Aí eu tava com o curso comprado, fui eu fazer o curso de roupa no pano. A menina tem idade para ser minha filha, para você ter uma ideia como ela é novinha. E aí, quando comecei, estava adorando, fazendo os exercícios super me entendendo. Quando começou a tocar nas minhas feridas, coincidentemente, bateu com o momento lá de com retomada de videoaulas, não sei o que, preparação, e aí eu me afastei do curso, fugi mesmo, literalmente. Me afastei do curso e fiquei me dedicando ao trabalho somente. Nem abria o grupo mais. Só que a gente tinha o prazo de 1 ano e tinha que fazer um TCC. Eu falei, meu, paguei uma nota, né? Eu vou entrar, aproveitei as férias, vou entrar para ver. Eu fiquei estarrecida, estarrecida. Porque eu estava fazendo movimentos na minha vida de acordo com o que ela estava orientando lá no grupo, sabe? Mudanças, atenção para isso. Meu, eu falei, não é possível. Como assim, né? Aí eu falei, não, vou fazer o curso novamente, direitinho. Aí eu comecei a fazer, aí eu discuti, desentendi lá com a moça que assessorava ela, me afastei de novo, me afastei de novo. Aí quando ela lançou que ela ia fazer um presencial em São Paulo e em Florianópolis. Aí, nessa época, a Larissa já tinha feito a formação também, né? Aí eu falei, meu, a data de São Paulo eu não posso, porque eu tenho reposição de greve, já tinha passado uns anos já. Reposição de greve, a gente já tinha voltado no presencial, já estava de greve. Aí eu não vou poder ir. Aí eu falei, putz, mas para ir para Florianópolis, além do curso, pagar avião, pagar hospedagem, né? E assim, se eu for, mãe, minimamente eu tenho que conversar se Larissa vai querer ou não, né? E a Larissa quis. Até hoje eu não sei de onde saiu o dinheiro para pagar as passagens. O hotel, ela foi em Campeche. Eu tinha feito a cotação em um hotel Campeche que ia ficar um valor bem maior. E aí eu propus lá no grupo para a gente dividir, ninguém queria, ninguém se manifestava. Eu falei, meu, sei lá, o negócio é eu fechar, né? Parcelar no cartão, vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí eu pus no Google busca Hotel Campeche, veio um outro número, eu entrei em contato com a moça, conversando, aí pelo WhatsApp a moça falou assim, você vem pro evento? Eu assim, quem vem pro evento tem desconto, não sei o quê, sabe assim, muito abaixo.
o valor, muito abaixo. Aí eu falei, meu Deus, né? Que desconto bom, né? E aí ela mandou as fotos para eu escolher o quarto, porque o quarto lá dela era temático. Aí eu vi, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, não era esse hotel que eu tinha reservado. Aí eu mandei a foto do outro hotel. Ela falou, não, esse daí é do meu primo, que é na cidade, é mais central. O meu é uma pousada, é meio mais natureba, né? Mais rústico. Não tem tanto conforto como o do meu primo, mas você vai ficar mais próximo da praia, não sei o que. Eu falei, ah, minha filha, é aí mesmo que eu vou. Foi um dos locais mais bonitos que eu já fiquei, assim, de energia, de força, sabe? Tanto que a mulher desistiu de fazer a pousada, ela foi morar lá, de tão maravilhoso que era o lugar. E eu consegui ir fazer o curso. E quando eu cheguei lá, a Camila, ela me abraçou e falou assim, Meire, que bom que você está aqui, porque esse evento só ia acontecer se as pessoas certas estivessem. Meu, eu me emocionei demais, porque se eu não iria, porque eu estava meia magoada lá com a equipe dela, mas eu entendia que não era a Camila, por isso que eu fui fazer. E as sincronicidades que tem em torno, assim, sabe, de ajudar. E a do Renato, que eu falei que eu ia contar e eu acabei me desviando, é que quando eu sou dessas, né, que gosta de compartilhar o que aprende. E no meu grupo lá onde eu divulgo o meu trabalho de constelação, eu pus também a parte de Ho'oponopono, porque estava fazendo efeito para mim, estava fazendo diferença na minha vida. E o Theta Healing, quando eu fiz a formação também. Só que no momento que eu soltei um post da Camila, eu captei uma energia da pessoa falando, pô, essa mulher se diz consteladora e fica postando coisa de um monte de coisa que não tem nada a ver. Aquilo, sabe? Eu falei, meu Deus, será que tem gente que tá pensando isso de mim? Aí eu fiquei bem introspectiva. Eu fiquei chateada, eu me fechei mesmo. E aí o Renato me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia o que era o Brasil Paralelo. Aí eu disse assim, era bem na época do Bolsonaro, sabe, da primeira vez. Aí eu falei, não acredito que o Renato vai falar de política comigo, né? Aí eu falei, não, nunca ouvi o que é. E ele não respondeu. Eu, como um paciente do jeito que eu sou, procurei no Google o que é Brasil Paralelo. Tinha lá um vídeo de um especial de Natal, falando que era lá o grupo, né, de uma plataforma, tal. Entrei, assisti o vídeo de Natal. Aí, só que, né, você põe o negócio para tocar, você vai lavar a louça, você vai, não presta atenção, né? Aí, depois de um tempo, ele respondeu dizendo que era essa plataforma, que ele tinha direito a indicar alguém, que ele queria me dar de presente se eu aceitava. Eu falei, lógico que aceito, que eu tinha assistido o filme e achei legal. Aí, tempos depois, tinha um recorte falando sobre o Natal, tal, o perdoar, e eu falei, nossa, isso aqui não parece com aquele do Brasil Paralelo que você me chamou? Ele, sim, é o especial de Natal, não sei o quê. Eu falei, meu, tem mensagem aí. Aí eu fui, sentei e assisti. Ele fala sobre a história de Beethoven. E um pouco antes eu tinha feito um exercício de conexão com os antepassados, e um dos meus antepassados falou de música. Ele ficou de cara fechada o tempo todo e falou música. Eu falei, música, que tipo de música? O que que é para fazer? Só que naquele dia eu tinha uma constelação, então eu saí da aula, fui fazer a constelação, depois da constelação eu fui dormir e não fui mais para a sala. De manhã, quando eu acordei, eu vi as velhinhas, eu falei, meu Deus, né? O ancestral pediu música lá, e o que será que é? E não sei o quê. Aí foi onde eu vi uma postagem de uma amiga falando sobre música clássica. Aí eu passei, como aprender a gostar de música clássica. Eu passei o dedo e cliquei num dos vídeos lá, era de Beethoven. Falava de Beethoven, é uma música de Beethoven. Aí fiquei ouvindo. Aí eu repostei aquele lá no Facebook e como do Renato me mandou, eu achei que ele tinha visto esse meu post e tinha assistido o do Beethoven, tinha feito a relação e tinha me mandado por conta disso.
Aí eu fui assistir com atenção esse do Brasil Paralelo. E lá era a carta que Beethoven deixava no fim da vida dele, dizendo, pedindo para as pessoas perdoarem ele por ele se fechar, porque para ele era muito doído ele ficar surdo. Com o que eu trabalho? Com surdo. Entende? Então, por que eu trabalho com surdo? Porque eu tive um ancestral em algum tempo que ele sofreu isso. Entende? Então, a gente estar aberto a tudo isso enriquece muito. Enriquece. E é isso. Fala, Renato, senão você não fala. O universo mandou falar para você fazer numerologia e começar pela Cabala, tá? Tá dado o recado. Sim, já tá na minha listinha. Eu quero fazer com a Letícia Bacim. Eu já estou projetando isso para minha vida já. Maravilha. Bom, quando a gente se propôs, né, a estudar e a ler um pouco sobre a sincronicidade, eu me recordei logo naquela semana a música do Police, né? Esse nome eu até coloquei para Renato, tá tocar ruim o aqui. som. Renato, seu som tá horrível. Deixa eu ver o que posso fazer. Melhorou? Melhorou. Melhorou, melhorou. Vocês ouviram eu falar sobre a música do Sting, né, do Police, que eu coloquei para tocar, inclusive, aí no início. E eu gosto muito de rock, principalmente porque o rock tem muita história, muita cultura nas letras. Não é só droga e rock and roll, não. E tem a Sincronicidade 2 do Police. Ele conta uma história aonde ele faz uma analogia, tá? De uma casa onde moravam a moça, o avô, a avó, o pai, a mãe, enfim. E aí ela conta que assim, o avô só ficava assistindo, a avó gritava, a mãe gritava, o cachorro latia e aquilo era um caos danado. E que aí o pai, introspectivo, saía, ia para o trabalho e lá no trabalho o chefe gritava, a máquina gritava, o mundo gritava e ele só assistia. E aí, na letra da música, eles saem dessa situação de vida desse cara e vai para o Lago Ness, na Holanda, se não me engano, que é onde conta a história do monstro que se arrasta pela lama e sai do lago, né? E ele fazendo essa analogia com a vida do cara na casa dele, na empresa. Então, a sincronia que ele vai contando nessa música, né? Ela sai desse cotidiano que nós estamos conversando, mostrando como o universo é sincrônico. Aí eu comecei a raciocinar da seguinte forma: bom, primeiro, eu acredito realmente nas leis universais, né? Para quem já leu Hermes Trismegistus ou Kybalion, que fala sobre as leis universais, eu acredito realmente que o Criador, o princípio criador, num determinado momento, colocou essas leis para esse planeta aqui. Deus não joga dado, mas roda peão. Aí pôs ele para girar e colocou dentro de um sistema onde tudo gira, né? O Sol gira, a Lua gira, todos os planetas giram, inclusive o nosso, né? Ele colocou essas leis para que esse planeta pudesse participar de um processo de evolução. Então começa a pensar assim, olha cada coisa idiota que eu vou dizer, mas vocês vão parar para pensar depois. Você vai fazer xixi. Somos 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Naquele exato momento que você foi fazer xixi, você já parou para pensar quantos milhões de habitantes
pararam para fazer xixi naquele mesmo exato momento e que parou de fazer o seu xixi no mesmo momento que você parou. Agora pensa em algo fora desse universo, olhando, né? Olhando não com olhos de olhar, mas imagina a situação então de milhões de pessoas ao mesmo tempo fazendo o xixi, isola isso do mundo e veja o tamanho da energia e da sincronicidade disso. Aí você pega uma plataforma como o Spotify. Milhares de pessoas escutam a mesma música no mesmo minuto, na mesma hora. Se você for fazer uma pesquisa, você escolhe qualquer música. Óbvio, né? Não adianta escolher aquelas músicas que só tocaram nos rincões do Rio Grande do Sul, né? Mas se você pegar uma música mais atual, ao mesmo tempo que você pôs para tocar essa música, outras milhares de pessoas estão colocando essa mesma música para poder tocar. Aí você pega, então, essa energia, essa sincronicidade de milhares de pessoas ouvindo essa música, e tira ela desse contexto, olha o tamanho dessa energia. E, para finalizar, as vibrações que a gente faz nas quartas-feiras da egrégora. Eu sempre costumo comentar, existem grupos de orações de igrejas, né? Existem outras escolas de filosofia que fazem vibrações assim. Imaginem no mundo quantos grupos e quantas pessoas naquele mesmo horário estão parando para fazer algum tipo de vibração. Pega esse grupo todo, tira desse contexto, né, e imagina a energia e a sincronicidade disso tudo. Então, onde eu quero chegar? A nossa vida, ela é 99% sincrônica. Sincrônica. Não é somente quando a gente encontra uma pessoa que pensou, quando você pensa em alguém, alguém te liga. Isso são coisas que são dados para nós observarmos. E esse livro, esse exercício que a gente se propôs a fazer, é justamente para que a gente possa prestar atenção como a nossa vida é sincrônica, como os sinais são dados para nós, né, em tudo na nossa vida. Só que a gente, ou por medo, ou por procrastinação, a gente se nega a prestar atenção, né? Então, eu não tenho tempo, né? A Meire não tem tempo para fazer a numerologia. Só que nesses anos que eu a conheci, ela já fez 385 cursos, né? Porque ela não enxergou a importância que aqueles números estavam dando para ela, né? A Sônia não teve tempo de estudar nesses dias aqui um pouco de sincronicidade. Mas tem vários videozinhos no YouTube falando sobre isso. Vai tomar banho, vai no banheiro, põe um videozinho de 5 minutos, de 10 minutos, mas prestem atenção, gente. O universo, a nossa vida, ela grita para nós a todo momento essa sincronia do universo. É muito como nós dizemos assim, é energia, né? A cadeira que está aqui, ela é física sim, mas ela tem átomos vibrando. A gente fala isso, mas a gente não põe isso em prática no nosso dia a dia, né? Se a mesa está aqui vibrando, o nosso corpo está vibrando, a nossa mente está vibrando, os nossos instrumentos de trabalho estão vibrando, e a gente tem que entrar nessa vibração. E eu dizendo isso para vocês, eu estou dizendo para mim mesmo, porque se eu também aplicasse na minha vida essa observação, essa atenção a todos os sinais, a todas as sincronias, né, a gente dá um passo a mais.
A gente dá, é possível. Aí então, essas pessoas que têm uma capacidade que a gente fala, mas fulano tem uma capacidade maior. Não é que tem uma capacidade maior, essa capacidade todos nós temos. A gente tem é que aceitá-las e começar a observá-las e colocar em prática, né? É uma pena que já está estourado o nosso horário, mas eu gostaria de ter a honra do João um dia voltar aqui na nossa sala para compartilhar um pouco sobre a vida dele. Eu conheço o João bem, particularmente, um homem que tem uma história riquíssima de altos e baixos, lado direito, lado esquerdo, não sei o quê, já foi para televisão, já foi falido, já foi empresário, é um empresário muito bem sucedido, aliás, tem um espaço maravilhoso em Atibaia, né, João? Isso, Popô, Atibaia, em né? Atibaia. Então, está convidado a um dia vir bater um papo com a gente e contar um pouco dessa tua trajetória. Mas o que que Vamos provocou ter essa... umas dificuldades para poder soltar aí bem legal, viu? É, E os últimos 4 anos venho afinando a frequência. o convite está feito, João. A gente normalmente encerra a nossa reunião às 9h30, já são 9h40. Então, não vou te dar esse espaço agora, porque a gente iria até 11 horas da noite te ouvindo no mínimo, né? Mas o convite está feito, vem embora compartilhar. O link é sempre o mesmo, tá? Olha lá, Meire estava em Atibaia esse fim de semana, tá vendo? E não foi te visitar. É, Então, essa é a minha impressão, né? Nós estamos numa leitura muito rica, né? E a gente já comentou isso, né? Esse homem escreveu, o James Redfield, lá escreveu esses livros há 30 anos atrás. Eles parecem extremamente atuais, que ele muito provavelmente fez ele próprio esse exercício, sabe? De prestar atenção em tudo que a O vida. som tá ruim, Renato. Não estamos ouvindo. Que pena. Que pena. É sinal de que eu já falei demais. Vamos Agora tá bom. lá. Vivian, obrigado por você ter entrado aí. Não abriu. Está travado. Travou Ah, tudo. consegui. Abriu. Eu vim Travado. acompanhando Abriu. no caminho toda a conversa, então, fantástico, viu os depoimentos? Fantásticos. Maravilha. Nossa, o que eu ouvi hoje foi Então, demais. como na última reunião a gente convidou, né, a essa reflexão, o convite que fica agora é para que individualmente cada um de nós possa observar mais e procurar colocar em prática essa sincronicidade que a vida nos oferece, tá? Soninha, você publica depois a página, o trecho do livro que é para nós lermos na próxima Sim. reunião? Quem vai ler? Vamos parar de Tá, eu gravar? vou É. encerrar a gravação então e a gente combina. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nos ouvindo. Até breve.